O número de maneiras diferentes, segundo as quais um casal, dois filhos e uma filha podem sentar-se em torno de uma mesa circular, com a condição de que os dois filhos não fiquem juntos, é igual a quanto? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui a mesa, uma mesa circular. E aí a gente tem dois, quatro, cinco pessoas, né? A gente tem o casal, que eu vou chamar aí de C1 e C2, tá? Não é casal 1 e casal 2, né? Mas seria a pessoa 1 do casal e a pessoa 2 do casal, tá? A gente tem dois filhos, homens, então vou chamar aí de M1, masculino 1 e o masculino 2, certo? Os dois filhos, que no caso aí são os meninos que dão problema, né? Os bagunceiros que não podem ficar juntos. E a gente tem uma filha, que eu vou chamar de feminino 1. Então eu tenho que organizar, né, essas cinco pessoas na mesa, tá? Então vamos lá. Vamos colocar essas pessoas em ordem e deixar os problemáticos por último, tá? Vou deixar aí o M1 e M2, que são os bagunceiros por últimos, que não podem ficar juntos. Então o que eu vou fazer? Vamos começar aqui com a primeira pessoa, o C1. Então o C1, ele pode ficar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar, inicialmente, né? Qualquer lugar aí não vai fazer diferença a posição dele porque só tem ele, tá? Quando a gente está, o que é importante quando a gente está trabalhando com permutação circular? É você ter a ideia da posição das pessoas entre as pessoas e não nos lugares, porque quando eu rodo, né? Por exemplo, se eu boto aqui, só para vocês terem uma noção aí, antes do problema, né? Se eu tenho uma mesa com três lugares e eu boto o C1, C2 e o F1, certo? É uma mesma posição se eu colocasse o C1 aqui, o C2 aqui, não, desculpa, né? O F aqui e o C2 aqui, certo? Por que é a mesma posição? Porque se você reparar, né? O C1 com a mão esquerda está pegando, né, o C2 como se fosse uma ciranda e com a mão direita está pegando o F1. Então, se eu rodo eles, em questão aí de maneiras diferentes, não existe, né? Essas duas posições são as mesmas. Porque entre as pessoas, elas estão com as mesmas configurações, né? A mesma pessoa à direita, a mesma pessoa à esquerda. Então é isso que conta quando a gente está trabalhando aí permutação circular. Beleza? Dito isso, vamos voltar ao problema aqui, né? Coloquei, deixa eu ver se eu consigo apagar sem apagar isso. Já coloquei a primeira pessoa do casal, certo? O C1. E agora eu vou botar a segunda pessoa do casal. Então, conforme eu falei anteriormente, né? Qualquer lugar que eu coloque o C2 vai dar no mesmo, porque ele sempre vai pegar aí o C1 com a mão direita e o C1 com a mão esquerda, tá? Vai estar sempre um de frente para o outro. Então, tendo só os dois em questão de posição, não vai ter problema, tá? Não conto porque só tem essa opção de colocar os dois. Agora, o M1 e M2 eu vou deixar por último. Agora, quando eu for colocar o F1, aí já tenho mais do que uma opção para o F1. Ele pode ficar ou desse lado aqui, ela, né? Porque é a menina, ou aqui. Então, para o F1, agora eu tenho duas posições, duas maneiras diferentes dela sentar. Então, aqui eu vou botar duas alternativas, ou para cá ou para lá. E como é teoricamente a mesma história, vamos dizer que a F de 1 sentou desse lado aqui, tá? Sem problema nenhum. Em questão de conta, se ele sentasse do outro lado, seria a mesma coisa. Então, F1 tem duas posições. Agora vamos para os menininhos endiabrados, tá? Que eles não podem ficar um do lado do outro. Quando eu for colocar o primeiro menino, vou botar aqui de preto, o M1, primeiro M1, ele aqui, ele vai ter três posições diferentes, tá? Então ele senta aqui entre os pais, entre o C1 e o C2, ou vai sentar entre o C1 e o F1, ou vai sentar entre o F1 e o C2. Então, para o primeiro menino, inicialmente,
ele tem aí 3 alternativas. E aí é claro que a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, né? A gente vai multiplicar esses valores. Então, para o M1, sem perda de generalidade, qualquer um que eu escolhi aí para efeito de conta vai ter a mesma ideia. Digamos que ele sente aqui, sendo que ele tem 3 possibilidades, tá? Beleza. E agora a gente vai colocar o M2, que foi o último aí a sentar. Então, para o M2, vou pegar aqui o vermelho, tá? Para o M2, ele tem quantas possibilidades? Ele teria, né? Ele poderia pegar essa. Então, inicialmente, ele poderia ter 4 alternativas. Só que o quê? Os dois filhos eles não podem ficar juntos. Então, o M2 não pode sentar do lado do M1. Então, essa aqui do lado dele, essa aqui do lado dele, a gente tem que retirar. A gente não pode contar. Então, para o M2, ó, só restou essa aqui, essa posição ou essa. Então, restaram aí 2 posições para o M2. Então, digamos que ele sentou aqui, sei lá, sentou aqui, tá? E são 2 alternativas. Então, essa é a contagem total de maneiras diferentes. É só eu multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Letra B de Bhaskara.